Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. Que bom contar com a presença de vocês a cada quarta-feira para juntos refletirmos a respeito desses ensinamentos tão importantes, tão ricos, tão afortunados, que vêm até nós através das mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz, que tem logrado à humanidade esse acervo extraordinário de informações que fala nossas almas, enviada por Deus, para o despertamento dos seus filhos que aqui vivem. Tem todo o projeto de renovação e transformação que é isso que Deus deseja de cada um de nós. Essa obra chama-se A Vida no Mundo Espiritual. É um compêndio de mais de 12 obras e estamos estudando juntos. Obra número 6, chamada de Libertação. Essa obra, tão importante, muitas considerações são trazidas por André Luiz, notadamente do mundo das sombras, do mundo das chamados mundos infelizes, né? Trazendo considerações muito interessantes. E quando a gente começa a ler essa obra, a gente imagina, inicial, que todo o trabalho é centrado no resgate ou na libertação de Gregório, uma entidade infeliz, mas muito poderosa, habitante da cidade das sombras, do mundo das trevas, onde desempenha cargo importante lá. Ele é um magistrado, um sacerdote importante, a serviço das entidades que dominam esse mundo das sombras, chamado dos dragões, criaturas profundamente infelizes. Entretanto, depois de mais de 300 anos, começa ele a renovar-se, a transformar-se gradativamente, a não gostar de praticar o mal pelo mal. E aí todo o trabalho de amor de sua mãe, Matilde, que nunca desistiu do amor de mãe, o amor é um sentimento inquebrantável de mãe mais especial, começa efetivamente a renovar o seu coração gradativamente. E aí sim, todo um planejamento que no mundo espiritual superior nada refoge ao planejamento minucioso é feito, no sentido de trabalhar o resgate dele, a libertação dele desse mundo infeliz. Então, essa obra traz informações muito importantes, uma descrição da ambiência desse mundo infeliz, né? Mas esse trabalho, a gente que começa a ler o livro, acha que o trabalho todo é centrado no resgate de Gregório. Não, quando a gente começa a aprofundar a obra, a gente vê que é muito mais que isso. Porque Deus assiste o homem pelo homem. Deus jamais deixa assistir qualquer dos seus filhos. E o que mais tem nesse mundo, nessas regiões infelizes, regiões de trevas, são criaturas sofredoras, né? Então, nós, com o decorrer do livro, nós vemos, por exemplo, que o trabalho na qual Gúbio, que é o executor desse projeto, traçado, trabalhado pelas entidades venerandas, e uma equipe imensa, a gente entender que a cada benfeitor do naipe do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, uma imensidão de equipes trabalham sob sua orientação, e tudo é planejado, tudo é planejado. Então, nesse trabalho aqui específico do resgate de Gregório, está por trás Matilde, que é um espírito venerando, mas certamente os guias delas e os guias, etc. Ou seja, há um trabalho muito grande. No decurso do livro, a gente vai ver que, muito além do resgate de Gregório, mas também tem um resgate de Margarida. Essa não está desencarnada, essa está encarnada, mas sofre um cruel processo de obsessão estabelecido e determinado pelo próprio Gregório, que fora companheiro dela em encarnações passadas, que tem com ela uma ligação muito forte, e ela está encantada, jovem, casada, no trabalho de renovação, de transformação, que Deus sempre nos dá as possibilidades de nos transformarmos, mas Gregório reclama a presença dela no mundo dos espíritos, deseja que ela desencarne, que cobra a presença dela no mundo dos espíritos e as ligações que tem, né? Não obstante ter sido traçada para ela, na tua encarnação, projeto de redenção e transformação. Então, estabeleceu um processo obsessivo terrível com ela, onde foi designado 60 obsessores dramáticos, cruéis, dentre os quais algumas dezenas de ovoides, né, sob o comando de Saldanha, um espírito profundamente revoltado, um coração cheio de ódio. E aí, muitos ensinamentos essa obra traz, esclarecimentos. Por exemplo, muita gente imagina que o processo obsessivo só se dá daquele que tem ódio do obsidiado. Nesse caso aqui, nós vemos claramente que não. As 60 criaturas que estão trabalhando pela morte de Margarida, obsidiando-a, não tem nada contra ela, em princípio. O próprio Saldanha, que coordena essa equipe imensa, perguntado por Gubers, não. A Gubers perguntava por que foi confiada a você essa tarefa tão importante? Por ódio.
o Gugu pergunta, quem é? A senhora Margarida? Não, mas o pai dela, que é juiz de direito, e deu uma sentença profundamente injusta, condenando o meu filho por um crime que ele não cometeu. E essa condenação injusta desgraçou toda a família, trouxe um terrível desgaste, sofrimento para toda a família. Esse filho chama-se Jorge, e Jorge era um rapaz que ficou, quando Saldanha desencarnou, numa situação muito pobre, muito miserável, assistia a mãe, chamada Iracema, e Jorge casou com Irene, e numa situação de muita pobreza, etc., etc., e tiveram uma filha, chamada Lia. Então, com a prisão e condenação de Jorge, o desespero foi muito grande, porque ficaram assistidos não só Lia, a menina, mas também Irene, mas a própria mãe dele, chamada Iracema, uma pobreza terrível. Essa provação terrível, a esposa de nome Irene não suportou e se suicidou. Olha que dramático. A partir de uma sentença injusta, o que pode acontecer? Né? Deixando a filhinha. Em seguida, morre também Iracema, a esposa de Saldanha e a avó do menino. Essa menina fica desassistida. Olha que drama. E para piorar a situação já era muito aflitiva, de uma sentença injusta, os dois, a esposa Irene, que desencarna, que suicida, agrega-se ao perispírito do marido. E a própria mãe dele, Iracema, também, que morrem todos muito revoltados, num processo de profundo sofrimento, e se agrega ao perispírito do filho, vampirizando-o. Então, nessa situação dramática, as duas sugando a energia do próprio Jorge, que já estava preso no hospital, preso numa situação de muito difícil, perturbação imensa. Com essas duas criaturas sugando as energias dele, e mais, ele sentindo toda a angústia delas pelo próprio espírito, o próprio Jorge enlouquece com uma situação terrível, é internado, portanto, no manicômio judicial, num hospício, numa situação dramática. E então Saldanha busca de todas as maneiras ajudar o filho, e não consegue, não só o filho, mas também a nora e a esposa, que vivem uma situação dramática, o filho louco, e a esposa e a nora, junto a ele, grudado no processo de vampirização. Tentou tudo, fez tudo, nada conseguiu ajudar. Chegou, inclusive, a em sonho buscar o juiz, que deu a sentença injusta, ameaçando-o de várias questões, de vários males, fez com que, então, o juiz albergasse, recepcionasse em sua casa a menina Lia, numa condição de refugiada, numa condição como se fosse uma empregadinha, nada de amores, nem de assistência especial. Então, isso tudo aconteceu. Só para a gente ter uma compreensão, estou colocando essa história, para você pegar o fio da meada e, ao mesmo tempo, entender que o processo obsessivo nem sempre acontece por as pessoas que têm ódio da pessoa obsidiada. Não, os 60 obsessores, muito bem saudáveis, não tem nada contra Margarida, não, mas tinha contra a família. Né? Boa parte dos obsessores que infortunavam a Margarida eram, digamos assim, pessoas que vinham amando de Gregório, pessoas que buscam receber recompensas. Muitos são massa de manobra mesmo, muitos passam por um processo, são explorados como se fossem mesmo escravizados e trabalham esse contingente a serviço dessa entidade da sombra. O que mostra a responsabilidade muito grande do próprio Gregório, porque uma criatura, com a importância que ele tem, um sacerdote, um juiz, uma série de criaturas, centenas, muito provável, trabalham sob suas ordens, cometendo atos graves, que há a responsabilidade de quem comete, mas também de quem manda. Então, com isso eu quero mostrar como, na verdade, o processo é complexo. Então, a gente imaginava inicialmente o resgate seria só de Gregório, agora vimos que não, a Margarida, mas há implicação de outros. Saldanha e sua família têm implicações muito sérias, e também todos esses que sofrem, que são mandados, que sofrem a liderança do próprio Gregório. Veja quantas implicações. No capítulo anterior, quando, na verdade, Gregório, como, na verdade, Gúbio, de uma forma inteligente, usando do amor e da grandeza, porque ele se apresentou na equipe de Saldanha como sendo um enviado de Gregório, com o objetivo de perturbar cada vez Margarida, se apresentando como fosse a entidade das sombras. E então Saldanha avisa, pede ele uma tarde, e vai visitar, olha, eu vou me deslocar um pouco, eu vou estar no hospício, visitar meu filho. Deixa, então, a doente, a Margarida, sobre a responsabilidade do expedito,
um dos obsessores, e vai. E então Gúbio se oferece para acompanhá-lo junto para visitar o filho. Saldanha achou um pouco estranho o oferecimento, mas com que propósito? Então, quem sabe eu posso ser útil de alguma forma. Porque Saldanha era muito a situação Saldanha é muito dramática, do sofrimento, tendo o sofrimento do filho, da nora e da esposa, numa situação tão difícil. E assim foi. E no capítulo anterior, a gente viu que, chegando lá, Gúbio se revela, vendo aquela situação dantesca de profundo processo de obsessão dramático, Gúbio se revela, mostrando o benfeitor que o era, resgatando, livrando o Gabriel, livrando o Jorge do processo de vampirização da esposa e da filha, e da esposa de Jorge, de nome Irene, e também da mãe dele, chamada Iracema. Então, foi um trabalho lindo de resgate, que ele recobrou os sentimentos, e aí também, ao mesmo tempo, os sentidos, e a gente vê também que a afirmação da André Luiz, que boa parte dos processos de loucura são provenientes de processo obsessivo, era o caso de Jorge, porque quando foi desligado as duas do perispírito dele, ele recuperou a normalidade da loucura, cessou esse processo. E muito mais que isso. No final, Gúbio internou tanto a esposa Irene como Iracema no hospital, no mundo espiritual. Isso conquistou profundamente o coração de Saldanha, porque era isso que era importante, conquistar Saldanha, porque a partir dele ele coordenava toda a equipe do obsessor de Margarida, para facilitar o processo de acesso à restauração ou resgate de Margarida. Então, é muito importante a gente entender isso. Só esclarecendo ainda que Gúbio fora, em encarnações passadas, pai de Margarida. Então, tinha todas essas ligações. E a gente viu também aí que, volto a dizer, o processo não só era a libertação de Gregório, e nem agora de Margarida, mas está implicado muito mais coisas. A própria família de Saldanha também estava no pacote, e a gente não entende que Deus, que é Pai misericordioso e bom, assiste a todos, absolutamente todos. E um projeto desse não podia deixar de implicar todos esses. Saldanha, sua família, que também estava sendo trabalhada, ele não tem detalhes sobre isso, a gente compreende isso com tranquilidade, e estava na hora também desse resgate importante, que vai chegar mais na frente, a gente vai ver também daqueles utilizados por Gregório no seu trabalho e feliz no mundo das sombras. Veja quanta informação interessante. Muito bem. Feito isso, vamos começar então o capítulo 13, chamado de convocação familiar. Então, começa assim André Luiz a narrar. Alcançando a grande residência em que Margarida descansava, antes de nos instalarmos de novo junto ao enfermo, a Margarida, porque eles estavam vindo do hospital, do hospício, onde fora resgatado a família de Saldanha, Gúbio, assistido agora pelo enorme respeito de Saldanha, porque ele revelou-se como um grande benfeitor e prestou um trabalho de caridade extraordinário e ficou aos olhos de Saldanha, cresceu profundamente, tendo por ele uma profunda gratidão, um profundo respeito de um grande benfeitor, né? Dirigindo a palavra a Saldanha, disse: olha, seria interessante examinar a possibilidade e a oportunidade de conversarmos com o juiz. Que juiz? Aquele, o pai de Margarida, que deu a sentença injusta contra Jorge. É hora de conversar com ele, analisar a situação da filhinha de Jorge, a Lia, que morava numa condição de refugiada, de empregada na casa dele, e a própria situação de Jorge. Então, ele ficou... Então, André Luiz, olha, ele morava ali. A residência do magistrado é no mesmo prédio onde morava Margarida, um prédio imenso, grande. E Margarida e Gabriel moravam num pequeno departamento desse grande prédio de André Luiz. Segundo André Luiz, ele, Gúbio e Eloy não tinham ainda ido no local onde residia o próprio juiz. Tinham se circunscrito apenas ao trabalho na residência de Gabriel e de Margarida, que ficava no mesmo prédio, um pequeno espaço nesse prédio grande, que era a morada do juiz, o pai dela. Disse então ele: é possível, informou Gúbio, uma reunião da família, convocando alguns encarnados para um possível ajuste. Eu sei, o que significa isso? Gúbio já tinha socorrido Jorge, livrando ele da loucura, já tinha socorrido a esposa que tinha suicidado, de nome Irene, e também Iracema, deixaram internado no mundo espiritual, mas ainda restava a situação de Lia, a menina, e a própria situação jurídica de Jorge, que tinha sido condenado injustamente. Olha que interessante. Então, visava ali esse pacote de assistência à família de Saldanha. É o que eu estou dizendo.
o trabalho de Deus é extraordinário, porque ele não se circunscreve às questões de Margarida e de Gabriel, não. Há todas as implicações. Ninguém deixa ser assistido por Deus. Deus assiste aos homens pelos homens, e aqui a gente está vendo isso, né? Não dá essa compreensão da magnitude do trabalho do Criador, né? Então, muito bem, disse ele, o magistrado decidia, então, muito bem. Então, é possível fazer essa reunião, disse ele, com ajuste. O juiz certamente dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. O que quer dizer com isso? Quer dizer, alguma peça do processo, algumas compreensões a respeito do processo de Jorge, que pode ser trabalhado, quem sabe, promovemos reajuste. Eu digo, quem sabe, mas certamente Gubbio tinha todas as informações de tudo, não há, volto a dizer, improviso. Tudo é profundamente planejado. Eu quero dizer que todas aquelas criaturas, tanto Jorge, como Irene, como Iracema, estavam no tempo do processo de despertamento, de ser socorridos e assistidos, como também está no tempo de ser trabalhado a questão do próprio juiz, dos seus erros graves do passado, e a própria situação da menina Lia, e a própria situação jurídica de Jorge, tudo isso foi preparado adredemente, com antecedência. Então, Gubbio está ali na condição de executor, usando de toda a sua experiência, etc, etc. Muito bem. Então, Saldanha concordou, ficou feliz, já tinha resolvido o problema do filho, da nora e da esposa, restava ele estar feliz da vida, de repente, tudo que ele queria a vida inteira era ajudar essas criaturas, nunca conseguiu. Encontrou um benfeitor que o fizesse e estava feliz da vida. Concordou? Muito bem. Então, a noite é propícia, disse Gubbio, né? Porque já está nas primeiras horas, nos primeiros minutos da madrugada, ou seja, significa isso. Estão todos dormindo, pode ser trazido para cá em desdobramento para uma conversa. É propício por isso. Foi de dia, todo dia não teria condições. Estavam todos acordados, trabalhando, fazendo coisa ou outra, mas estão todos dormindo. Facilita esse processo dessa reunião, né? Entramos respeitosos de André Luiz. Confesso que é o sono do magistrado, do juiz que dormia na casa, que até então André Luiz nunca tinha ido na casa do juiz, mesmo prédio nunca tinha ido lá. Mas o sono do juiz não parecia tão calmo quando ele desejaria, que, afinal de contas, todos nós desejamos a paz em todas as horas, notadamente na hora do sono. Mas notou que o sono do juiz era perturbado, e por quê? Porque, em virtude da grande número de entidades sofredoras que lhe bateu as portas internas. Ou seja, a casa do juiz estava cheia de entidades sofredoras. Cheia de entidades sofredoras. Como é que ele poderia estar em paz quando ele se desdobra ver essas entidades que estão ali em busca de perturbá-lo? Certamente, se o estão, é fruto de alguns desequilíbrios, de alguns atos menos, assim, menos felizes da parte dele na sua prática profissional, né? Muito bem. Muito bem. Algumas dessas entidades infelizes que estavam lá, diz André Luiz, rogavam socorro, em altos braços, gritando, verdadeiramente gritando, numa situação de profundo sofrimento. E por quê? Certamente em função de sentenças injustas, da utilização do cargo para questões não tão adequadas, que têm implicações muito grandes. Muito bem. A maioria das entidades sofredoras que estão na casa do juiz, desencarnados, clamar por justiça, o que pressupõe que algumas decisões do juiz foram injustas, que macularam a muitos, como é o caso de Jorge. Que Jorge foi condenado por um crime que não cometeu, e aquela condenação com ele teve o condão de destroçar praticamente toda a família dele, o suicídio da esposa, a morte do filho, deixar a filha órfã, etc, etc, etc. Muito bem. Dispunhamos a visitar os aposentos particulares do juiz, quando um rapaz, ou seja, o que André Luiz está dizendo, a gente ia para o quarto dele, o juiz, mas quando um rapaz encarnado nos surge na frente, na casa, isso madrugada, né? Portanto, mais de meia-noite. Cauteloso, seria todo cauteloso, como se não quisesse despertar, acordar ninguém, com todo cuidado, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Poxa, se está no pavimento inferior, em princípio não moram as pessoas mais notáveis da casa, por que está no compartimento inferior? Era exatamente onde estava Lia, a menina que estava morando, por favor, na casa do juiz. Morar no quartinho lá embaixo, sem importância, não era dado a ela nenhum destaque, muito pelo contrário, estava ali por favor, né? Não tinha nenhum destaque, nada de importante. Saldanha, o obsessor, toca no braço de Gubbio e diz, olha, esse Alencar, que é irmão de Margarida, e perseguidor de minha neta, Lia, ele persegue-a, tenta abusar sexualmente da menina. Vejamos-lo, disse, qual a direção que ela vai tomar? Seguimos jovem, que nem de longe
poderia registrar a presença dele, porque está encarnado, não tem essa percepção, não era médio, né? Poderia ser algum integral se postara a entrada de um compartimento modesto, tentando forçá-la. Você queria forçar a porta do quarto da menina, a menina dormia lá embaixo, né? Em torno de André Luiz, inalava-se o hálito viciado de quem tinha bebido, vindo da noitada, tinha ingerido álcool, etc, etc, né? Todas as noites, disse Saldanha, comentou, procura abusar da pobre menina, não tem o mínimo de respeito por si mesmo. Reparando a resistência de Lia, que não tinha se entregado aos caprichos dele, aos desejos dele, né? Estende os processos de perseguição com ameaça à menina, fica ameaçando ela, olha, você tem que ceder, talvez ameaçando retirá-la da casa, algo dessa natureza. Ela não tinha para onde ir, órfã de pai e mãe, não tinha neto, não tinha mais avó, não tinha mais ninguém. Tinha mais avós, os avós tinham morrido. O pai, a mãe suicidou, o pai estava preso, né? Se ainda não atingiu os fins, não atingiu o objetivo, que era abusar sexualmente da menina, disse Saldanha, é porque permanece na poste. Eu estou aqui, eu estou aqui para protegê-la, agir na defesa com a brutalidade que é minha característica. E aí André Luiz comentou, fez um comentário interessante. Poxa, o próprio obsessor coordena toda a equipe de Margarida, está agora com mais humildade, já que está dizendo, admitindo que é uma criatura bruta, que é uma criatura ainda ignorante. Então, André Luiz, puxa vida, como ele mudou, né? Saldanha ressurgia sinceramente transformado, admitir, porque o grande processo de mudança está em você admitir seus erros, e admitir que era uma criatura brutalizada, ignorante, etc. Né? A consideração que dispensava Gúbio em função do resgate, da assistência feito ao filho, a Jorge, a Irene e a Iracema, poxa vida, passou a ele a ter uma profunda dívida de gratidão com Gúbio, um profundo respeito, porque a partir de então teve compreensão da grandeza espiritual do próprio Gúbio, né? Então mostrava compreensão, doçura nos seus gestos, né? Ouvia Gúbio sem qualquer alarde e superioridade, concordou perfeitamente, né? Efetivamente, Saldanha, disse Gúbio, efetivamente, Saldanha, esse rapaz, esse menino que está aí, Alencar, é um rapaz que se revela possuído de força degradante, ou seja, não tem educação, não tem grandeza da alma, não tem respeito, e precisa a colaboração enérgica que o auxilia a buscar higiene mental. Ou seja, ele precisa sofrer um processo que ele venha a refletir sobre os seus atos. Disse, então, Gúbio a Saldanha, ou seja, colocando claramente o próprio Gúbio à disposição, dizendo ele que precisava tomar uma providência para evitar que esse abuso sexual acontecesse naquela noite, ou, enfim, que ele pudesse refletir sobre seus atos. Em seguida, atentamente, Gúbio ministrou uns passos magnéticos nos olhos do menino, do Alencar. Escuta alguns minutos, disse André Luiz, Alencar retirou-se ao cambaleante para a cama e dormir de pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva, por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. O que significa isso, gente? A gente já viu em outras obras de André Luiz que, muitas das vezes, sim, a espiritualidade benfazeja, do bem, sim, acomete algumas criaturas de algum tipo de doença, sem graves males, de sorte que a criatura possa se acalmar por uns dias e se acalmar, refletir sobre a vida. Parece ter sido o caso aqui de Alencar. Puxa, esse camarada que chegou embriagado, uma hora dessa, que tinha pensamentos em abusar sexualmente da menina, alguns dias de cama, quem sabe não refletisse. Esse era o propósito da atitude de Gúbio, visando primeiro que o processo de abuso sexual acontecesse ali e que ele pudesse refletir sobre a situação. Então, Saldanha, indispensavelmente, mostrou um grande contentamento com a atitude, mais uma atitude louvável da parte de Gúbio. Logo após, em nossa companhia, Gúbio, passamos ao apartamento do juiz. Feita essa providência, inicialmente eles iam para lá. E viram Alencar se dirigir no quarto da menina, foi lá tomar a providência com Alencar, voltaram e, finalmente, foram ao apartamento onde o juiz dormia. O magistrado, de corpo, estava deitado, e etc. Mas a mente estava inquieta, disse André Luiz, flagelada, angustiada. O sono dele não era um sono dos justos, não. Até porque a casa estava cheia de entidades infelizes, reclamando justiça, em gritos, em pranto. Então, no ambiente conturbado desse, você não pode ter a paz, até porque quando dorme, se desdobra
e tem contato, em princípio, com essas entidades. Então, é um sono conturbado, perturbador, etc, etc. Né? Permitiu o Gube de André Luiz que lhe tocasse a fronte, se André Luiz tocasse a fronte dele para escutar. O que significa isso? Olhar a tela mental, ver a situação psicológica em que se encontrava o magistrado, né? Os pensamentos mais profundos. Naquela hora avançada da noite, o encanecido cavaleiro meditava, ou seja, naquela hora, encanecido porque já estava cabelos grisalhos, etc, etc, estava pensando, tentando dormir, mas pensando. Onde estaria, eu disse, pensando ele, consigo próprio? Onde estaria centralizado os supremos interesses da vida? Ele pensando, puxa vida, mas será que a vida é só isso? A vida é só ter coisas? Só ter coisas? A vida é uma mera passagem, a gente enfrenta essas questões, tem alguns benefícios, ofere alguns benefícios e em seguida morre? Será que a vida é só isso? Pensando ele, né? Onde a ambicionada paz espiritual, que não conquistara em mais de meio século de existência ativa na Terra, essa visão materialista das coisas. Puxa, o materialista acha que, na verdade, vive a vida, aproveita o máximo, toma todos, aproveita os prazeres da vida, porque eles, na hora vai acabar tudo, acabou, a vida acabou, não tem repercussão, não tem repercussão dos meus atos. O materialista pensa assim, só pensando hoje, não tem a preocupação da renovação, da transformação, da reforma, não tem a preocupação de prestar contas vindoura, não tem a compreensão disso, que a vida é uma passagem, se matricula na escola da vida para aprender. E ele estava refletindo sobre essas questões, né? Porque arquivava no coração os mesmos sonhos e necessidades do homem de 15 anos, disse ele, quando ultrapassaram os 60. Ou seja, ele claramente era um materialista. Ele claramente não se preocupou no amadurecimento, de renovar, de extrair as lições da vida, de renovar o seu coração, a sua sensibilidade para o bem, levando em consideração os ensinamentos de Jesus. O que é a vida? A vida é só isso? Estava ele pensando. Será que a vida é só isso? Não tem nada, algo além disso? Porque ele almejava a paz, porque a paz é algo inato a cada um de nós. Todos nós desejamos a paz, mas a paz é uma conquista do espírito. E para você atingir a paz, você precisa fazer por onde? E ele não, materialista, não pensava nessas questões. E estava imaginando ali, puxa, Pedro, por quê? Como é que eu devo almejar a paz? Esse pensamento dele é interessante para a gente também entender que chegou a hora dele, juiz, de refletir. Se ele já está pensando nos seus erros, se ele está pensando no tempo perdido, é porque chegou o momento. Porque o grande processo de mudança se dá, nós se identifica em você os nossos erros. E surge o desejo de transformação. Então, se ele estava meditando a respeito disso, como é que chegou aos 60 anos e ainda não conseguia atingir a paz, é um momento de inflexão, é um momento certo. Portanto, Gube estava chegando no momento adequado. Volto a dizer, nada acontece por acaso. Ele estava chegando, estava tudo preparado. Tanto a situação de Jorge lá no hospício foi assistida na hora certa, como também o Alencar e também agora o juiz. Chegou no momento certo, ele estava refletindo a respeito disso. Muito bem. Ele continuou pensando. Crescer, estudar, casar-se, todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade, ou seja, não fez a reforma íntima, não se transformou, não conseguiu extrair das lutas da vida o desejo de renovação, o sentimento de ser útil, de ajudar a coletividade, não só do ter coisa, mas do ser, o que eu represento para as pessoas. Não refletiu, não tinha conseguido até então chegar a essas questões, estava ele a pensar nisso. Né? Conquistar os títulos que assinalaram no mundo do sacerdote do direito, ou seja, atingiu a carreira, o ápice da carreira como juiz, tudo isso ele conseguiu. Você tem de vez envergar a toga para julgar processos difíceis? Aí a pergunta que se faz, ele envergou essa toga para julgar com justiça? Não me parece, porque se tivesse julgado com justiça, aquele monte de criaturas sofredoras estava na casa dele, certo? Certamente deu sentenças parciais que prejudicou pessoas, né? Quando eu pensando, André Luiz aqui, André Luiz está pescando essas informações da mente dele, que ele estava sem conseguir dormir e pensando nessas questões todas. Proferir sentenças inúmeras e tiveram nas mãos, o juiz pensando sobre o seu próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividade inteira. O que significa isso? Ou seja, a tarefa de julgar, gente, é uma tarefa muito difícil, muito complicada, porque uma sentença justa pode extrair alguém do inferno, pode extrair alguém de uma profunda injustiça. Dado a sentença justa, consegue soerguer aquela criatura que estava na lama. Mas também, se você dá uma sentença injusta, você consegue colocar na lama muitas criaturas. É o caso de Jorge. Sofreu uma sentença injusta, desequilibrou completamente ele e a família toda.
Então, é muito difícil. Então, ele disse, olha, eu tive muitas vidas nas minhas mãos, alguns processos em minhas mãos, surguei pessoas, mas também a coletividade. Na ação civil pública, que se julga, por exemplo, tem implicações em toda a coletividade, são direitos coletivos, etc, etc. Muito bem. Pensando ele ainda, receber homenagem de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem, na viagem pela mar das exigências terrestres, em face da posição que ele desfrutava, ataviado do barco do tribunal. Ou seja, ele teve um monte de experiências, mas conseguiu extrair dessas experiências ensinamento sublime para a transformação e renovação dele. Né? Muito bem. Responder a milhares de consultas, disse, pensando ele, em caso de harmonia social, mas na vida íntima, singular deserto, lhe povoava toda a alma. Ou seja, não se preocupou ele, como dizia Jesus, em assegurar os tesouros que a traça não come e o ferrugem não corrói. São esses que a gente leva, gente, o bem que a gente faz. Os bens materiais ficam aqui. Quando a gente encarna, não traz nada, e quando a gente vai, também não leva nada. Os que estão apegados demais aos bens materiais sofrem muito. Então, a vida inteira dele ficou muito preocupado com a questão material. Não se preocupou com os bens sublimes, porque ele estava lá num deserto, a alma estava apavorada, povoada por esse desassossego íntimo, não encontrava essa harmonia interior, né? Sentia sede de fraternidade com os homens, ele sentia essa sede de fraternidade, dos relacionamentos mais fraternos, mais amorosos, mais verdadeiros. Todavia, a posse do ouro tinha uma condição econômica muito boa, e a eminência na atividade pública, como juiz, o respeito, etc., impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara do semelhante. O que significa isso? Poxa, do carro que eu tenho, muita gente se aproxima de mim por interesse da minha companhia, por interesse de que eu julgue parcialmente alguma ação ou outra. Ou seja, ele desconfiava de todo mundo, não tinha confiança em ninguém, não se abria. Então, se você não tem as verdadeiras, não tem os relacionamentos verdadeiros, o tesouro da amizade é uma coisa muito importante, né? Dizia André Luiz, no livro Nosso Lar, que o amor é o alimento das almas. O alimento do corpo alimenta só o corpo. Mas nós precisamos do alimento das almas, do fortalecimento da fraternidade, da caridade, das amizades verdadeiras, do amor, da compreensão, daqueles ensinamentos trazidos pelo Evangelho, né? Então, se você não consegue se abrir porque desconfia de todo mundo, você não vai ter esse feedback. Também, se você não dá o amor, você não recebe, né? Porque o amor é o alimento das almas. Na hora que você consegue iluminar seu coração com as ações no campo do bem, e dá e recebe a fraternidade, você se ilumina. Você alimenta seu espírito, porque o corpo de carne é só a vestimenta do espírito, que vai envelhecer e morrer. Mas o espírito se continua na sua jornada. E se ele estiver alimentado, nutrido o espírito desses sentimentos nobres, vai sentir numa situação profundamente complicada, se sente, chega no mundo espiritual, numa situação de miserabilidade total, porque desnutrido espiritualmente falando, para seguir sua jornada. Esse que está se sentindo, não é? Experimentava intraduzível fome de Deus. Por quê? Não tinha uma verdade verdadeira, não tinha uma amizade verdadeira, não tinha fraternidade, não tinha, né? não conseguia usufruir desse pão do espírito tão fundamental, tão importante, né? No entanto, e os dogmas, ele, na qualidade material, pensando, no entanto, os dogmas das religiões sectárias, as religiões dogmáticas, né? E a discórdia entre elas, as religiões dogmáticas, afastavam-lhe, ele, juiz, pessoa, o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Ou seja, dizia Chico, na sua sabedoria, que o maior infortúnio do ser humano é perder a fé em Deus e em si próprio quando nós vivemos. Tem pessoa que não tem a fé. A fé é o móvel, a fé é a força motriz da alma, e ele simplesmente não tinha. É desligado de todo tipo de religião, não tinha uma prática de amizade verdadeira, não tinha uma prática da caridade, não tinha os conhecimentos da religião, então se tinha uma fome de Deus muito grande. Chegando agora a ser que tudo é velhice, via esse vácuo dentro de si. A vida passou e ele não conseguiu extrair essas questões extraordinárias que albergariam seu espírito, ou seja, o alimento do espírito, que é o amor, o alimento das almas, como dizia André Luiz. Muito bem. Não tinha religião nenhuma e tal. Por outro lado, a ciência comum, ou seja, a ciência que ele albergava, no caso, o direito especificamente, negativista, impenitente, normalmente a ciência, as pessoas são ligadas só à ciência, dissociam da religião, que é um grave erro, ressecaram ali o coração, porque está preocupado só com a ciência em si, sem ter uma compreensão do todo,
da importância, o Criador, quem nos criou, qual a importância da vida, quais valores devemos albergar, de nos reformar, de nos transformar. Muito bem. Toda a experiência se resumiria a simples fenômenos mecânicos. Dentro da natureza, ele pensando, mas será que a vida é só isso? A gente nasce, come, bebe, morre, procria, e etc., e vai embora, acabou tudo? Será que é isso? Ele agora chega na cena aqui, tudo, começou a passar em revista a vida dele. E volto a dizer, se ele estava passando em revista a vida dele, é importante, porque ele estava sendo preparado. Chegava o momento de ser chamado a contas, de ser chamado a atenção. Puxa vida, do projeto que foi estabelecido por ele antes da sua encarnação. Adotar essa hipótese, toda a vida humana seria assim. Adotar essa hipótese de que a vida é só essa coisa mecânica, que a gente nasce, come, bebe, morre. Adotar essa hipótese materialista, toda a vida não seria tão somente como uma bolha d'água a desfazer-se no vento. Não tem, a vida não podia ser só isso, não tem cabimento. A gente nascer, morrer, comer, viver e morrer, e nada acontecer, não pode ser isso. Isso explicaria como é que na vida tem tantas distinções, cada um nasce de uma forma, um pobre, um rico, um doente, um saudável. Isso, essa vida materialista, esse dia a dia, o materialismo não explica. É isso que está passando agora, pensando nessas questões todas. Qual é o objetivo da vida? Pensando, a vida tem que ter objetivo, não pode ser só isso. Esse vácuo, esse vazio, né? Sentir-se dilacerado, oprimido, exausto dessa situação, pensando e angustiado, né? Ou seja, estava se preparando para o processo, se adaptando ou se preparando para o choque de realidade, esse chamamento à renovação, né? Ele que esclarecerá muitos quando as mais elevadas normas de conduta social, no campo do direito, como elucidaria-se agora a si mesmo? Ou seja, como é que eu, que tentei ajudar as outras pessoas e não me ajudei? Como é que eu estou agora com um coração vazio, sem crença, sem amor, sem amizades verdadeiras? Como é que eu vou acudir a mim próprio? Pensando ele. Defrontando pelos primeiros sintomas da velhice, da senectude do corpo de carne, reagia magoado contra a extinção gradativa de suas energias orgânicas. Ou seja, faltava-lhe o pão do espírito, gente. Aquele que nutre o espírito com nossa jornada. Preocupou só com o pão do corpo. Desse corpo que vai falir, nosso corpo é uma roupagem que vai ficar rota e vai morrer, tem prazo de validade. E ele preocupou só com isso. E agora está sentindo isso. Puxa vida, olhando para trás, estou chegando na minha velhice, minhas energias estão indo embora, e aí, como é que vai ficar? Qual é a continuidade disso tudo? Porque a ruga do rosto, o alvejado do cabelo, está ficando cabelo branco, o enfraquecimento da visão, o empobrecimento do celeiro vital, a vitalidade da diminuindo, natural, se a mocidade ele vibrava na mente ansiosa de renovação. Ou seja, disse ele, como é que, na verdade, o tempo vai passando, meu corpo vai perder a vitalidade, mas essa ansiedade que é inata a qualquer ser humano, eu não consegui saciá-la. Eu não bebi na fonte sublime da renovação, né? Eu não bebi na fonte sublime de que Jesus falava tanto. Seria a morte simplesmente à noite, sem alvorada? Essa é a visão materialista que ele estava passando em revista. Essa é a visão. E ele estava se questionando, não pode, a vida não pode ser só isso, né? Muito bem. Que misterioso poder dispunha, assim, disse ele, da vida humana, conduzindo essa vida a objetivos inesperados e ocultos. Ou seja, ele estava muito reflexivo. Meu Deus, a vida não pode ser só isso aqui. Escuta, mas aí tem alguma coisa por trás? Como é que, de repente, as coisas acontecem na vida, os encadeamentos, sem nenhum planejamento prévio, acontecendo no acaso? O acaso existe? Como assim? Como é que, de repente, eu vou ser magistrado, o outro vai ser lixeiro, o outro está doente, o outro está com saúde? Isso não pode ser fruto do acaso. Não pode ser coisa inesperada. As coisas acontecem sem um planejamento. Deve existir algo além que comanda todo esse processo. Essas reflexões estão passando pela cabeça dele, né? Retirei, aí Andrés com a mão direita na tela mental dele, vendo todas as reflexões dele. Retirei a destra, mão direita, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos, ou seja, ele estava emocionado. Ao passar em revista, conseguiu olhar para dentro de si próprio e ver o vácuo, o buraco que estava em seu coração, né? Aproximou-se Gúbio, de quem? Do magistrado, e colocou as mãos na sua fronte, comunicando-nos a quem? André Luiz, a Saldanha e o próprio Eloy, que estavam lá, que prepará-lo-ia, quem? O magistrado, para a conversação próxima, ou seja, ele ia desdobrá-lo, aquele estava no corpo de carne, estava acordado, ele induzia o sono dele, ia desdobrá-lo para uma conversação.
dirigindo-lhe a intuição, isso é importante, ou seja, falando com a mente dele, a intuição, a mente do magistrado, qual era o objeto dessa conversa? Dirigindo a intuição para a reminiscência do processo, a lembrança do processo de Jorge, que ele julgou, fora, e que Jorge fora implicado, ou seja, ele ali, Gúbio, começou a preparar o juiz para essa reunião que ia ter, desdobrado, já que ele está encarnado, certo? Ia trazer à mente dele, por intuição, a lembrança do processo de Jorge, para questioná-lo a respeito de algumas questões lá postas. Olha que interessante. Muito bem. Jorge, daí a instantes, notei que os olhos do juiz, a instância depois de quê? Da intuição colocada pela mente de Gúbio na mente do juiz, os olhos do juiz exibiram modificada expressão. Por quê? Se trouxe a ele a lembrança do processo de Jorge, ele se modificou, alguma coisa está errada. Alguma culpa veio na cabeça dele ao chegar na mentalidade dele a lembrança do processo de Jorge naquele momento. Disso ia contemplar em cenas distanciadas condizível tortura. Pô, se ele estava sendo torturado por lembrar do processo de Jorge, se ele tivesse sido juiz imparcial e justo, ele não estava preocupado. Se ele estava ali preocupado e a tortura na mente dele, lembrando do processo, é que algo ele não agiu com a imparcialidade que se espera de um magistrado. Mostravam-se angustiados, doridos, por pensar e lembrar daquele processo. Então, Gúbio recomendou-me, diz André Luiz, tornar a escutação, voltar, põe a mãozinha na cabeça, na tela mental do juiz, para ver o que ele estava pensando. Psique e voltei a pousar a mão direita sobre o cérebro dele, o juiz. Muito bem. Com minhas percepções gerais algo desenvolvidas, de compreender, de mergulhar, de ver na tela mental os arquivos, os arcanos daquela criatura, ouvi-lhe, de André Luiz, os pensamentos novos. Que pensamentos novos são esses? Lembra que ele antes estava reflexivo sobre a vida? Agora, com a intuição de Gúbio a respeito do processo de Jorge, ganhou outro rumo? Muito bem. Aí ele agora começou, com a intuição no processo de Jorge, mudou. O que é que ele está pensando agora respeito do processo de Jorge? Ele pensando, por que razão me detinha, disse ele, naquele processo liquidado, ou seja, liquidado por quê? Já transitou em julgado, já chegou, já transitou, não tem mais recurso pendente, liquidado, e a seu ver, desde muito, mas ferindo a próprio coração, por que eu estou pensando nesse processo? E esse processo me fere o coração. Certamente, volto a dizer, o julgamento não foi adequado. Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro. Que crime? Aquele de que fora acusado Jorge. Que crime? De latrocínio, de matar para roubar. Crime muito grave. Homicídio para roubar. Entretanto, o assunto o assunto lhe revivia a cabeça naquela noite, depois de tantos anos, como se a memória lhe impusesse tirânica e desapiedada por disco de estranho padecimento. Ora, se a mente estava cobrando dele ali posições, remorsos, estava cobrando dele tirânica, cobrando contas daquele ato dele no julgamento de Jorge, é porque alguma coisa estava errada. Está na cara. Se ele tivesse sido honesto, correto e imparcial, estava em paz com a sua consciência, ter feito cumprir sua obrigação. Mas a mente ele estava cobrando. Você lembra daquela velha máxima de que a nossa mente é o tribunal mais exigente de todos, que nos cobra a conta do mal que fizemos? É o caso. Que motivo nos levava a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Ele, reflexivo agora, depois da intuição de Gúbio sobre a mente dele, ele começou a pensar e agora estava refletindo sobre aquele processo com tanta força. Via Jorge, ele na mente dele, via Jorge mentalmente, quando da instrução do processo, esquecido no abismo da inconsciência dele, e lembrava-se as palavras veementes afirmando inocência de Jorge, quando do processo, quando dos interrogatórios, quando das audiências, né? Via Jorge nessa situação, né? Na cabeça dele, rememorando tudo. Não conseguia explicar por que fortes razões lhe recolher a filha. Quem lia estava na casa dele. Introduzindo a menina abandonada, órfã de pai, órfã de mãe, que a mãe suicidou. Não tinha mais avô nem avó, e o pai estava louco no hospício.
Ele não conseguia entender, explicar por que as razões para encontrar, recolher a filha, induzindo essa menina no próprio lar. E aí a gente lembra, né? Lá atrás, quando o Saldanha disse que depois de procurar todos tentando salvar, ajudar o filho, né, procurou então o juiz quando ele estava dormindo e ameaçou claramente, ameaçou de mal, de obsessão grave, de males, etc, etc, etc. Se ele não acolhesse pelo menos a menina, que estava órfã, não estava sem ninguém. E com essa ameaça grave, com essa ameaça, ele efetivamente trouxe a menina para a casa dele, certo? E era um sinal claro de que ele tinha sido um juiz parcial. Era um sinal claro da inocência de Jorge, porque se não fosse, ele não tinha ficado com consciência pesada, não tinha aceitado, entre aspas, a ameaça de Saldanha. Por isso ele estava lá com a menina, né? Debalde procurava o móvel secreto que o levava a demorar-se no assunto, ele, naquela madrugada, de inexplicável insônia. Ora, o móvel secreto era a intuição de Gubbio. E aí a gente precisa entender, gente, aquela máxima de que nós somos muito intuídos pelas entidades espirituais, e muitas das vezes somos governados por elas, tanto para o bem quanto para o mal. No caso aqui, era para o bem. Então, as intuições chegam, todos nós somos médios, dizia Kardec, porque recebemos, no mínimo, as intuições. No mínimo, a mediunidade intuitiva, todos nós temos. Recebemos intuições. É uma forma de modalidade. Muito bem. Recordou que o sentenciado, Jorge, perdera assistente dos melhores amigos depois que foi acusado de um crime bárbaro como esse, perdeu a amizade dos amigos e a própria esposa suicidara-se, Irene, em pleno desespero. Ou seja, foi uma tragédia familiar, né? Perdeu os amigos, deixou a esposa se suicidou, a filha ficou órfã, a própria mãe desencarnou também, uma tragédia familiar. E o juiz pensando, o juiz sabia dessas questões, né? No entanto, por que reter-se, naquele caso, sem importância? Era a reflexão dele. Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciar enigmas muito mais importantes que aquele, porque só aquele está vindo na mente dele, ele refletindo. Por que aquele assunto estava na mente dele tão forte, né? Não conseguia, pois, justificar-se quanto às reminiscências, quanto às lembranças do humilde condenado, réu de crime comum. Nessa situação, Gubbio recomendou a Eloy e a mim, a Eloy e a André Luiz, o trazimento de Jorge, porque Jorge estava no hospício. Trazer Jorge em desdobramento para essa reunião com o juiz, já que ele estava preparando o juiz para se desdobrar para essa reunião. Mandou que Eloy e André Luiz fossem buscar o espírito de Jorge, desdobrado, né? Fora do veio carnal, ao domicílio do magistrado, enquanto prepararia o juiz, o último, o desligamento parcial do corpo através do sono. Lembra que o juiz estava acordado, estava refletindo, mas ele induzia ao sono para que o juiz se desdobrasse, para que haver esse encontro entre Jorge e o próprio juiz, né? Voltamos, o companheiro e eu, quem? André Luiz André Luiz e Eloy, ao hospício onde estava o rapaz, né? Ele estava numa imensa prostração. Por que estava prostrado? Lembra que ele sofreu um processo gravíssimo de vampirização pela esposa e pela mãe? Ela tinha sido desligada assim mesmo quando estava prostrado, porque o esgotamento era muito forte. Então, ele estava prostrado, né? Então, André Luiz que administrou ao organismo perispiritual flúvios, recursos fluídicos, reparadores, e transportaram as residências indicadas. Aplicaram energias renovadoras ao espírito de Jorge e levaram até a residência do magistrado. Nessa altura, o dono da casa, quem? O magistrado, e a neta de Saldanha, que também morava na casa dele, a Lia, né? E a neta de Saldanha, provisoriamente libertados das teias fisiológicas, desdobrados, tanto a Lia quanto o juiz, já se encontrava ao lado de Gubbio. Gubbio preparou toda essa história toda. E Gubbio, que recebeu o espírito de Jorge com desvelado carinho, e unido os três, como que identificando-os a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhes força e da mente. Olha os recursos, né? A mente de quem? Dos três. O juiz, de Lia e de Jorge, por intermédio de operações fluídicas, para que ouvissem acordados em espírito, tanto quanto possível. Eles estavam desdobrados, para captar ao máximo o resultado daquela conversa, daquela reunião, daquela convocação familiar que iria se iniciar.
Então, foi aplicado energias fluídicas à mente dos três para conseguir guardar ao máximo as informações e que compreendesse toda aquela história, né? Aquela reunião que aconteceria a partir de então. Notei, então, que o despertamento de Sandro Luiz dos três não era análogo dos três, variado de acordo com a evolução mental de cada um. Segundo ele, o magistrado era mais lúcido pela agilidade de raciocínio, já lia a menina, colocava em segundo lugar porque, pela sua inteligência, já Jorge, em posição inferior, em farto de esgotamento. Ele estava sendo vampirizado há tanto tempo e tal, estava muito esgotado, né? Se encontrava, ou seja, a capacidade de cada um deles de recepção estava distinta em função dessas circunstâncias. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha, seu juiz se vendo diante de Jorge, o antigo réu que ele condenara, e da menina, filha de Jorge, que ele albergara em sua casa, que identificou de pronto, ele, então, se perguntou, absorvido por insofreável espanto, mas onde é que estamos? Onde é que estamos nós? Adelui disse que ninguém respondeu, mas Gúbio, assumindo a direção do trabalho, disse que orava em silêncio, buscando o apoio das entidades sublimes, que davam respaldo àquele trabalho, certamente de Matilde e a equipe, né, etc., né? Estava orando, o Gúbio estava orando, e quando formosa luz se lhe irradiou o tórax, ou seja, e do cérebro, como fruto ou como resposta às preces oferidas por ele para o trabalho que se envolveria a partir daquele momento, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se achavam nele, em Gúbio, irmanados em claridade celeste, ou seja, a assistência das entidades venerandas tinham mandado todos os recursos necessários para o trabalho que ia se realizar naquela noite. Exclamou para o assombrado interlocutor, para o juiz, tocando efetivamente no ombro. Juiz, meu amigo, o lar, a casa do mundo, não é tão somente um asilo, um local que asila corpos, que protege os corpos, onde moram os corpos, que o tempo transformará. Seja, o tempo transformará os corpos. Ele era jovem, agora estava velho. Não, mas a casa não só alberga os corpos, não, alberga também o espírito, né? É igualmente o ninho de almas. Por que almas? Estavam encarnados? É também o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito, ou seja, a vida, a terra é uma grande escola, e nós somos encaminhados a matricular na escola da vida com o propósito de aprendermos, de nos repactuarmos, de nos transformarmos, de fazer nossas reformas íntimas, de buscar o perdão, de nos renovar buscando nosso processo evolutivo. Mas, olha, onde o espírito pode entender-se com o espírito, quando do sono. O sono cela os lábios da carne, suscetível de mentir. O que é que ele está querendo dizer com isso, gente? A casa não só é o abrigo onde vivemos, não. É também o local onde as almas que se desdobram têm a possibilidade de entrar em contato com outras almas, com os espíritos, com a finalidade de se repactuar, de se renovar, de se transformar. Mas, olha, o corpo físico pode mentir, mas o espírito não. O espírito, ele é quem é. Está dizendo isso. O corpo físico pode mentir, o espírito não. Congregamos em teu próprio abrigo, em sua própria casa, explicando o Gúbio. Nós aqui estamos reunidos em sua própria casa, não é outro canto, não. Para uma audiência, usando a linguagem do próprio juiz, audiência, uma reunião, uma convocação familiar, com a realidade, que realidade? Uma espécie de prestação de contas. A gente se entender que nós somos criaturas interdimensionais, nós somos criaturas, quem somos hoje é a somatória de tudo que fomos do passado até agora. E as implicações de nosso presente têm tudo a ver com o passado. Ele quer explicar isso. E também com a realidade. Que realidade? Nós vamos ver as implicações. As coisas não acontecem conosco por acaso. Não, tudo tem suas razões. Se eu tenho amor ou animosidade por alguém, isso deve ser fruto de algum desacerto do passado ou de um ato de grande aproximação do passado. Isso quer dizer isso. Então, diz que, segundo ele, o juiz ouvia aquilo perplexamente diante de Jorge e de Lia, ouvindo essas verdades, que essas possibilidades desse encontro de acerto estavam começando ali. O homem encarnado na Terra, disse Gúbio, é uma alma eterna usando um corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a vida eterna, com a verdade eterna. Sim, nós nos matriculamos na escola da vida para nos aprimorarmos, que é o que Deus deseja a cada um de nós, que chegamos à felicidade, que atinjamos a felicidade,
mas a felicidade pressupõe conquista, renovação, transformação, a capacidade de perdoar, de amar, de compreender, de ser caridoso, fraterno, etc, etc. Só a vida, a alma, esse corpo assim, que está como uma espécie de um seixo jogado de cima da montanha, rolando até o mar. Vem no decurso do tempo. Somos todos, disse ele, atores do drama sublime da evolução universal. Ou seja, somos nós, criados desde lá, assim, de ignorância, que vivemos nessa luta, caindo, levantando, aprendendo, chorando, rindo, nesse processo de aprendizado, né? Através do amor e da dor. Do amor e da dor por quê? Porque Deus primeiro nos convida ao amor. Se a gente faz ouvido de mercador ao amor, vem a dor, retificadora e transformadora. Estamos dizendo isso. Ou seja, traduzindo, Gubbio está dizendo, nós somos resultados, nós hoje somos resultado de tudo que já fomos, nossos erros e acertos, né? Quer dizer isso. E quando a dor, pelo amor não se resolve, vem a dor retificar, né? Somos, assim, indébita, indevida, diz ele, é a nossa interferência no destino dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Quando, na verdade, eu trilho o caminho da retidão, do amor, da fraternidade, eu não tenho que me meter na vida de ninguém, não. Se for para ajudar, tudo bem, mas não posso interferir para prejudicar ou para mudar o destino de cada um de nós. Não, disse ele. Se eu sigo o reto caminho, eu não tenho que me meter. Quando eu me meto, tem implicações. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, ou seja, quando eu saio dos meus propósitos, de viver a minha vida honestamente, interfiro na vida dos outros, cometendo algum mal, alguma coisa, né? É razoável o apelo do amor para que a dor diminua. É razoável que, efetivamente, haja uma interferência, até porque Deus assiste o homem pelo homem, visando a retificação, visando a recolocação no caminho do bem, no caminho da luz, no caminho do progresso, né? O magistrado ligou os conceitos. Que conceitos? Estavam sendo ditos ali que estavam sendo ditos ali por Gubbio, falando das repercussões, que somos espíritos eternos, que a vida é para nos repactuar, nos transformarmos. Ele ligou esses conceitos. Quando viu Jorge e a neta ali na sala, Jorge e a filha ali na sala, né? Aí disse então o magistrado, apelam, porventura, em favor desse condenado? Olha aí, esses condenados estão apelando por acaso? Estão me acusando de algum erro em relação a ele? Disse Gubbio, então, sim, senhor, sem hesitar. Não acreditas que disse Gubbio, não acreditas que essa vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? Ou seja, quando ele disse aqui um erro judiciário, está dizendo claramente que o juiz foi parcial, cometeu um erro grave judicial para atender fins que não eram da justiça, né? Não, disse ele em outras palavras. Não acha que essa criatura que foi fruto de um erro judicial terrível já sofreu demais, perdendo a esposa, ficando louco, deixando a filha órfã, etc, etc, etc? O caso dele, porém, permanece liquidado de juízo. A sentença transitou em julgado, não cabe mais recurso, dizendo ele, né? Não, juiz, disse então Gubbio, nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Seja, diante da lei de Deus, não. Ou seja, não há vítima, não foi agora, dizia André Luiz. Se, na verdade, hoje eu sou a vítima, é porque alguém no passado me fez um mal, né? Então, as implicações diante da lei de Deus, não. A coisa não se extingue aí. Esse fato não tem ligação com o presente, tem ligação com o passado, a coisa é muito mais longe. Não seria Jorge acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores de remissão, ou seja, as remissões na vida nós acertamos, erramos, e por isso cumprimos e temos que pagar até o último centavo, como diz Jesus, mas não é só Jorge que tem que pagar. Você também, juiz, tem seus erros graves e precisa prestar conta com a lei. O intelectual arregalou os olhos diante de uma acusação tão veemente, de parcialidade, que ele, etc, 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 etc. Mostrou-se certo orgulho ferido e retorquiu sarcástico, quase sarcástico. Mas eu fui o juiz da causa, consultei os códigos necessários, antes de admitir a sentença, eu consultei, estudei, analisei. O crime foi averiguado, os laudos periciais e testemunhas condenaram o réu. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação poderosa e cabível. O que quer dizer? Ele foi, olhou, consultou o processo. Só que, na verdade, a gente viu lá atrás que ele foi parcial, que atendeu interesses políticos
para condenar alguém que não tinha sido condenado, que chegou a informação, o próprio Saldanha chegou a contar a ele quem era, na verdade, o culpado, e ele não fez a diligência adequada, etc. Achou muito bem condenar aquele pobre, que era o pobre sofredor, e deixar livre a quem efetivamente era culpado. O Google contemplou, compreendendo a negativa. Os fluidos carnais teceu um véu embaçado, aí disse o Google. Os fluidos da carne, quando você está encarnado, tece um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. O que é que ele quer dizer com isso? Os nossos graves erros do passado. É um véu, a carne, tu não lembra das questões do passado, não lembra, não recorda. E é uma bênção sublime de Deus, diz Emmanuel, que se lembrasse dos nossos erros do passado ou daqueles que cometeram mal, a Terra seria um ringue de guerra, vimos ter gladiando uns com os outros, né? E ainda mais, se eu não lanço mão da espiritualidade, se eu não lanço mão da oração, se eu não procuro me renovar, me transformar, buscando a oração, buscando a força, a energia, o auxílio para a renovação, mas ainda está difícil dessa renovação acontecer, dessa transformação acontecer, diz ele. Invocas a tua condição de sacerdote da lei, disse ele ao juiz, para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quando possuía, a família, os amigos, tudo, o emprego, tudo, a fim de que resgatasse intensamente os erros do passado distante. Ele está dizendo aqui, na verdade, que os problemas de Jorge, quanto do próprio juiz, têm repercussão no passado. Não é de agora, tem repercussão lá atrás. Tanto que ele fala que não tinha como os véus, eu não tinha como, na verdade, os fluidos da carne, não tinha como ver o passado dele. Está dizendo isso, né? Referes-te ao título que a convenção humana te conferiu, de advogado, de magistrado, certamente atendendo à injunção do poder divino, se ele foi concedido uma missão. Mas você, na verdade, cumpriu com o denodo, etc. Entretanto, não me parece amodado, merecedor, credor aos sublimes fundamentos da sua elevada missão do mundo. Ou seja, você não está cumprindo a sua missão com o zelo que deveria. Porque você desempenha uma função profundamente importante. A missão de julgar é muito sublime, de fazer justiça, de soerguer alguém que está sendo injustiçado, ou de tirar da sociedade aqueles que cometem graves erros, né, disse ele. Entretanto, não me parece amodado aos sublimes fundamentos de sua elevada missão no mundo, porquanto o homem que aceitou essa missão no mundo espiritual, quando foi realizado seu mapa reencarnatório, no quadro dos bens espirituais, dos bens materiais ou espiritual do planeta, nunca alardeia superioridade. Alguém que, na verdade, venha desempenhar uma função de relevo tem que ter humildade para admitir seus erros, para assistir, para ouvir, né? Quando consciente das obrigações de que ele cabe, se tivesse consciência das responsabilidades, do peso da responsabilidade da sua missão diante da coletividade, que um erro ou um acerto, uma decisão pode causar graves danos, né? Ou trazer grande benefício, por entender na administração fiel do caminho, um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. O que quer dizer com isso, gente? Está dizendo, olha, quem, na verdade, cumpre uma missão de relevo, como a de julgar, tem que cumprir a missão com imparcialidade, tem que cumprir a missão com responsabilidade nessa missão. E significa que você vai até contrariar assim, interesses poderosos que vão fazer a justiça. E não para ser comodamente, como foi o caso, dito lá atrás por Saldanha, por ingerências políticas, condenou alguém que não tinha nada a ver com a história, para livrar a cara de alguém. Disse, olha, se tivesse cumprido essa missão, mesmo com a sofrimento moral, mesmo com eventuais perseguições que poderiam acontecer, se ele julgasse o justo. Mas esse é o papel dele, né? Explicando, né? Distribuir amor e justiça simultaneamente, na atualidade na Terra, esse livro é da década de 40, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas da justiça e do amor, é crivar-se de dor. O que significa? Gente, naquela época, no começo do século, devia ser o caso, esses juízes eram indicados, não eram concursados em coisa nenhuma, né? Tinha essas implicações, e sim, muitos deles se curvavam diante das implicações políticas. Mas, olha, nem todo mundo está preparado para distribuir a justiça e o amor, com justiça e honestidade,
enquanto que bastidores de perseguições, de incompreensões, etc, etc, etc. Admite-se, disse Gubbio, que o homem viverá sem contas? Ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Quer dizer, admite você que nós não cometemos erros? Se fôssemos puros, quer dizer, essa expressão de Gubbio, não estaríamos aqui? Não. Certamente, sim. Temos conta, sim. Temos conta, sim, sem dúvida nenhuma, a ser liquidada, né? Acredite que haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda, do caminho, das suas causas? Terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creia, juiz. Ou seja, certamente Gubbio tinha compreensão de tudo o que aquela criatura já tinha feito como juiz e tinha certeza que ele tinha cometido graves erros na sua conduta profissional. A prova é que sua casa estava cheia de entidades sofredores de injustiça, por aí vai. Todos nós, disse Gubbio, todos nós na estrada multissecular do conhecimento edificante, muitas vezes colocamos o desejo acima do dever. Ou seja, o desejo pessoal não pode estar acima do dever. Primeiro as obrigações, primeiro o dever. Devemos amar o dever, quer dizer isso. E o capricho meu, da simpatia, da antipatia, das conveniências ou não, a cavalheiro dos princípios redentores. Seus princípios redentores deixam de lado, mas os princípios, os preconceitos, etc., etc., que nos compete observar. Está dizendo ele, né? Dizendo Gubbio. Muitas das vezes nós somos parciais, isso que está nos colocando, né? Em função dos desejos, em vez do dever, em função das conveniências, em função dos princípios redentores. Em quantas ocasiões, perguntou Gubbio, já se te inclinou o mandato, a sua ação como juiz, as contrafações políticas, ou seja, as falsificações políticas, as injunções políticas, foi o caso, julgar-se em conformidade com os interesses políticos e não da justiça. É isso que ele está dizendo. Desintegrantes dos homens, ávidos de transitório poder, ou alguém lhe prometeu alguma coisa para ser promovido, ou algum benefício em troca de poder, ao invés de julgar com justiça, com correção, com retidão. Aí ele colocou em xeque, efetivamente, o juiz. O juiz entender que ele tinha cometido muitos erros, muitos graves erros, e estava ali diante de um também. Em quais processos permitiste, disse ele, que os teus sentimentos, seus preconceitos, se turvassem do personalismo delinquente? Quantas vezes fosse preconceituoso? Quantas vezes deixar julgar ao sabor dos acontecimentos ao invés da justiça? O homem cuja presença identificava Saldanha, ou seja, o juiz viu Saldanha. O juiz tinha em Saldanha um perigoso inimigo, porque ele lembrava de Saldanha lá, ameaçando no sono, por causa da sentença que o juiz tinha feito contra o filho dele, né? O homem em cuja presença identificava Saldanha, perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Ele foi colocado em xeque, foi desnudado por esse diálogo de Gubbio, né? Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiavam a correr. Juiz, disse Gubbio, continuou em voz firme, não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que representas e as vítimas de teus erros involuntários e das paixões obsedentes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Olha que coisa que ele está dizendo. Olha, se não fosse a presença e a assistência dos emissários de Deus que assistem a quem desempenha uma função tão importante, lembra lá no médico também, que tem um amigo espiritual que o assistia, que o orientava, que o intuía, e André Luiz disse lá, se os médicos orassem, teriam uma assistência cada vez maior. Da mesma sorte também essas criaturas que têm uma função importante como de juiz, tem muitos assistentes espirituais, porque a justiça é um sentimento, a justiça é um instrumento fundamental de Deus, no sentido do progresso da humanidade. Portanto, a assistência é muito grande. Se não fosse, está dizendo, a assistência desses emissários de Deus, né? Que lhe amparam, e as vítimas dos seus erros involuntários, ou de paixões obcecando, dos preconceitos, etc., daqueles que te cercam, não te permitiriam a presença no cargo.
teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Por quê? Porque cometesses profundas injustiças, profundos erros, profundas sentenças discriminatórias, erradas, parciais. Muitos homens e mulheres, disse ele, dos que já sentenciastes em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados da morte, desencarnados, aqueles que você sentenciou, não conseguiram seguir adiante. Nós encarnamos, o espírito segue sua jornada, mas muitos não. Foram injustiçados, colados que se acham aos efeitos das suas decisões injustas e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Que explicações são essas, gente? Esperando a volta dele. Gente, quando a gente encarna e quando desencarna, quando a gente desencarna é como a volta de uma viagem que fazemos há muito tempo. Viajamos para uma grande viagem de trabalho ou qualquer outra tarefa, e quando voltamos, quem está no aeroporto ou na rodoviária nos esperando? Aqueles que nos amam, que desejam, saudosos, ou aqueles que também não nos amam para cobrar as dívidas, não é assim? O mundo espiritual é assim também. Então, essas criaturas que sofreram decisões injustas estão esperando ele do outro lado lá, para prestação de conta, está dizendo isso. Ou seja, ali naquele momento, Gúbio colocou ele a par disso tudo, e ele ficou desesperado, desesperado. Foi importante para chamar a atenção dele. Por quê? Para que, na verdade, ele consiga pautar a sua vida, o resto de vida que tem, na retidão, buscando consertar os erros e transformar. Foi com essa missão que ele veio ao mundo. Todos nós, viemos aqui para cometer erro, não. Vem para acertar. Mas nunca falta assistentes dos emissários de Deus, concitando-nos, convidando-nos à renovação. Missionário da lei, disse André Luiz, disse Gúbio, sem hábitos de prece, olha aí, missionário da lei, sem hábito de prece e meditação, sem buscar o sublime, o divino, para se inspirar no justo, para desempenhar suas missões com justiça, com honestidade, únicos recursos, a meditação e a prece, dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, ou seja, a intercessão dos bons espíritos, capaz de renovar. Lembra a história dos 3 andares? A gente vem para retificar nossos erros do passado, busca o sublime para orientar nossa conduta dos erros do passado, e todos nós temos os erros do passado. A encarnação hoje, atual, é para retificar, fazer a faxina do nosso andar debaixo do porão. Ele está dizendo aqui em outras palavras, né? A prece e a meditação, a gente acessa esse terceiro andar, na busca do sublime, da intuição, da inspiração para a renovação, né? Para abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Se você buscar se renovar, para continuar a se renovar e se transformar, corrigir o que você fez de errado, meu amigo, quando você desencarnar, vai ter uma legião de criaturas te esperando, cobrando a dívida, né? Verificando se pausa mais longa, o magistrado exteriorizou, definiu o voo. Foi desnudado, ficou louco. Quando colocou-se toda a situação que estava, teve a compreensão da gravidade, caiu de joelho e rogou: benfeitor, ou vingador, ensine-me o caminho. O que devo fazer para benefício do condenado? No instante, ele que estava no começo orgulhoso, irredutível, colocado sob a responsabilidade, mas, como é que eu posso fazer para em benefício do Jorge? Facilitarás a revisão, disse Gúbio, a revisão do processo, e restituirás a liberdade. Você solta, verifica se algum erro, pede a revisão processual, né? E coloque a liberdade, é uma forma de atenuar o processo, a situação, as dores, o sofrimento que passou. E ele, então, inocente, indagou o juiz, exigindo bases sólidas para suas futuras conclusões. Ninguém sofre, disse Gúbio, sem necessidades à frente da justiça celeste. De tão grande harmonia rege o universo, que os nossos próprios males se transubstanciam em bênção. O que é que quer dizer? Meu amigo, a vida não é circunscreve o agora. Se Jorge está passando por uma situação dramática que ele passou, ele tinha contas a acertar. Mas um erro não justifica outro. Certo? Um erro não justifica outro. Se, na verdade, ele está passando, ele tem contas para acertar, e por isso ele está passando por essa situação. Mas não justifica, dizia Jesus, que o escândalo é necessário. Mas ai daquele que comete o escândalo. Significa o quê? Que nós somos criaturas imperfeitas, e como criaturas imperfeitas, e temos o livre-arbítrio, cometemos erros, porque somos imperfeitos.
Mas se cometemos erros, precisamos retificar, nos transformar. E aqueles que são injustiçados, que certamente têm contas a pagar também, sofrem as suas consequências, porque tem erros a pagar, tem contas a pagar também. Mas se aquele que estabeleceu-se o erro, comprometeu-se e vai efetivamente responder pelos seus erros, porque somos criaturas imperfeitas, se não fosse habitarmos em outras dimensões, né? Quer dizer isso. Muito bem. Mari, tarará. Explicaremos tudo, disse o Google. Sim, Mari, sim. E dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz tudo aquele momento, para que ele não esquecesse, e quando acordasse, botasse em prática aquilo, quando na sessão providencial continuou. Não te circunscreverás à mencionada medida, não te circunscreverás, precisa fazer, além de rever o processo, além de soltar Jorge, não se circunscreverá aí a sua medida. Também precisa amparar a filha, a menina ali, que você albergou em sua casa, como se fosse empregada. Precisa também proteger essa menina. Hoje internado em tua casa, por favor, mero favor, depois da cobrança de Saldanha, ameaçando ele tomar de processo de obsessão tal. Então, hoje internado em sua casa, por favor, por favor, ela precisa ser internada em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação, não lá no quartinho dos fundos, lá embaixo. Não, essa mulher precisa ser tratada com amor, com carinho, e dar a ela todas as possibilidades de progredir, de ela evoluir, de estudar e tal. Aí ele disse, mas essa menina é minha filha, disse ele, argumentando. Como é que ele ia ter esse benefício se a menina era filha dele? Aí vem as explicações do passado. Fantástico. Não sereis, disse Gúbio, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo, se não pudesse recebê-lo. Ou seja, Jesus dizia que ninguém, não é dado um fardo maior que ele pode carregar, ou seja, se é dada essa responsabilidade e eles estão ali cobrando, é porque ele tem, primeiro pode resolver o problema, e segundo tem a obrigação de fazê-lo, significa isso. Creis, disse Gúbio, porém, que o dinheiro e a indisponibilidade deve satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós? Pai, filho, esposo, marido, tal? Não. Dentro dos laços consanguíneos? As obrigações nossas são só com aqueles que estão diretamente ligados a nós, por laços consanguíneos? Não, meu filho, nós somos mero usufrutuário dos bens que Deus nos concede. Isso. Nós temos o dever de dar a aplicação dos bens que Deus nos concede a serviço do bem, nos pressupostos do Evangelho de Jesus, caridade, fraternidade, benevolência, indulgência, perdão. Liberta o coração, juiz, disse ele, meu amigo. Respira em mais alto clima. Você abre seu coração, alberga essa criança que está aqui, órfã, precisando de ajuda. Né? Aprenda a semear o amor no chão em que pisas. Planta o amor para poder colher o amor, diz ele. Quanto mais eminente colocado na experiência humana, quanto mais cargo desempenho, quanto mais importante for, disse Gúbio, mais intenso pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. E lhes digo, sem medo de errar, baseado em todas as informações que a gente tem, a aprovação do dinheiro e do poder é uma aprovação muito mais difícil que a miséria. Muito mais difícil, porque são essas aprovações do dinheiro e do poder atrai a gente o sentimento de ser superior, de desbanjamento, da superioridade, coisa do gênero, né? Diz ele. Então, Gúbio está dizendo isso para ele. Na terra, meu filho, a justiça abre tribunais. Olha aí. Mostrando a justiça divina com a justiça da terra. Na terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especialmente na identificação do mal. Você cometeu um crime diante da lei, esse é chamado para a punição, para pacificar a sociedade. Entretanto, no céu, e aí é importante fazer o bem pelo bem, a caridade, a fraternidade, que a caridade é o amor em movimento. Entretanto, no céu, disse ele, a harmonia, Pai, descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem, na totalidade dos seus ângulos divinos. Ou seja, aqui a preocupação é punir aqueles que cometeram mal. Lá, ao contrário, é de albergar todo o bem feito, todo o amor, toda a fraternidade. Aquilo, sim, é exaltado no mundo dos espíritos, está dizendo isso. Lá, a justiça tem outros contornos.
A preocupação que é para ferir os males. Lá, não. O bem feito. Olha, você encarnou na Terra. O que é que você trouxe de volta? Trouxe o bem? Progrediu? Cumpriu a missão que você foi cumprir? É isso que quer dizer. Enquanto é tempo, meu amigo, disse Google, faze de Jorge um amigo. O que significa faze de Jorge um amigo? Significa o conselho de Jesus, reconcilia-se com seu adversário e conquistar seu caminho. Porque não reconciliado, lembra que ele, o juiz, e Jorge estão encarnados. Porque se não for reconciliado aqui, pode demorar muito esse processo de reconciliação. Desencarnando um e outro, pode passar anos, séculos, décadas, para encontrar o outro e a possibilidade de reencontrar na nova reencarnação de reparação. Pois diz, olha, reconcilie, isso é um conselho de Jesus. Reconcilie, faz de Jorge um amigo. E da filha dele, de Lia, uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça, mais tarde, a luz de uma prece, quando seu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Meu amigo, você tem resposta. Essa menina veio para cá por acaso. Essa menina veio parar na sua casa por acaso. O acaso não existe. E essa menina está aqui, órfã, sem avô, sem avó, e você não dá a mão a ela, não dá a assistência que ela precisa. Ela não veio para cá por acaso. Há razões, há ligações entre vocês. Porque se você não o trata bem, vai perder a oportunidade de ter uma benfeitora. Quando você estiver perto de desencarnar, ela vai lhe dar uma prece, vai lhe acolher na sua velhice, olha aí. Você está perdendo a oportunidade de fazer o bem, sem importar quem. Essa é a expressão da caridade, como dizia Jesus. Né? É isso que ele está dizendo. O juiz... Muito bem. Tal. O juiz em pranto. O juiz em pranto, diante de todas essas questões todas, interrogou. Como agir, porém? Disse Gúbio. Amanhã, disse Gúbio, calma. Se entregues... amanhã, calma e pensativo, te entregues do leito, se erguerás do leito, amanhã você vai se levantar, sem lembrança integral do nosso entendimento. Você não vai lembrar, quem não sabe não lembra de tudo. De agora. Porque o cérebro de carne, a roupa de carne, o cérebro de carne, é instrumento delicado, incapaz de suportar a carga das duas vidas. Não tem como lembrar de tudo do passado e do presente. Não tem. Mas ideias novas, disse Gúbio, seguir-te-ão, formosas e claras, com respeito ao bem que necessita se praticar. As intuições chegarão, se não lembrar de tudo, mas a assistência, as intuições dos emissários de Deus virão. O resultado dessa conversa de hoje aqui. A intuição, contudo, que é disco milagroso da consciência, a intuição é disco milagroso da consciência, por quê? Porque grava na consciência aquilo que ele foi colocado na noite anterior, grava e traz as reminiscências, as lembranças necessárias para orientar a vida. Então, a intuição, contudo, é o disco milagroso da consciência. Funcionará essa intuição, esse disco, livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos ofertando flores perfumadas e espontâneas. Esse bem, todo esse trabalho que estou fazendo em nome de Deus, amanhã se trará pela força da intuição, a lembrança disso tudo. Chegado este momento, amanhã, quando você levantar, que essas intuições vierem, não permitas que o cálculo material, eu tenho que colher essa menina, tenho que botar ela na escola, quanto vai custar? Não permite que o cálculo te abate o impulso das boas obras que estão agora sendo sugeridas nesse momento. No coração hesitante, disse Gúbio, hesitante, se faz, se não faz, se pratica o bem, se pratica o mal. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador. É a história do livre-arbítrio. Temos que o amor e os sentimentos do bem vencer. Né? O raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente limpa, com receio de ingratidão. Será que eu acolher essa menina? E lá à frente ela vai me acolher ou não vai? Não. Tem que fazer o bem pelo bem. Faça o bem pelo bem. Por ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Está dizendo, olha, o coração hesitante. Pode, pelo impulso, vai custar tanto, eu vou acolher essa menina, será que ela vai ser grata comigo? Não vai. E os preconceitos, mas essa menina, Maria, ela é filha de um condenado, como é que eu posso acolher ela? É isso que está dizendo, não deixe que sua mente perca. Diante de Saldanha, que acompanhava a cena, o avô da menina e o pai de Jorge, estava lá, vendo essa história toda, demonstrando indizível bem-estar,
Jorge e a filha, diante daquele colóquio fantástico, trocavam olhares de alegria e de esperança, vendo a possibilidade da menina ser acolhida e ele mesmo ser libertado. O magistrado contemplou-os, pensativo juiz, notando-se-lhe o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações, novas perguntas, dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se, resignado e humilde. Gúbio, entretanto, ouvindo seus pensamentos, pela telepatia, ouviu o que ele estava pensando, tocou-lhe a fronte de leve, com ambas as mãos, e falou em voz firme: gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista, já esposado no processo em que nos reportamos? Em verdade, juiz, quanto ao delito de que é representante, de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas. Ele não é culpado, ele não tem nada a ver com essa história. E você sabe, foi dito isso, as ingerências políticas, o próprio Saldanha colocou, né? Entretanto, a existência humana é como um precioso tecido, disse ele. Um precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso desse tecido, o lado avesso da camisa, por exemplo, do tecido. Nos sofrimentos de hoje, só vemos os débitos de ontem, ou seja, nada acontece por acaso. Nós estamos vendo só o presente, mas esse presente tem implicações no passado. Ele está dizendo isso. Está dizendo isso. Eu vou contar aqui a historinha rápida. Com isso, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas da ociosidade e da impertinência, da ociosidade e da impenitência, ou seja, de cometemos nossos erros, por nossa imperfeição, pelos preconceitos, etc., de agora, geram resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana no mundo, consagraríamos a fatalidade por soberana no mundo, a fatalidade. Quando em todas as horas criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. Aí volto a dizer, não é o caso, que ele quer traduzir o que ele está dizendo, não é o caso de você ter cometido uma sentença injusta. Essa sentença injusta que não significa que Jorge não tenha culpabilidade. Ele tem sim, não nesse caso. Tem implicações no passado. Ele tem contas a ajustar com a justiça divina. Certo? Mas um erro não justifica outro. O seu erro é a história do escândalo, que falava Jesus. O escândalo é necessário. Mas ai de quem os comete. Necessário no sentido que você tem um livre-arbítrio. E como ser imperfeito, comete erros. Mas esses erros tem implicações. E se você comete seus erros, você será responsabilizado por eles. E aqueles que é a vítima desse erro, se vai passar sofrimentos e angústia, é porque também tem contas com a justiça divina. Você está dizendo isso. Mas não é a fatalidade, tem todas as suas razões. Isso está em Mateus, a história do escândalo e tal. Jesus falou, Mateus 18:7. As entidades que pranteiam as tuas portas não choram em sem razão. E mais dia, menos dia, a toga que te envergas temporariamente acertará contas com todos aqueles que, em torno dela, da toga, se lastimam. Ou seja, os seus erros cometidos pelos seus preconceitos, pela sua parcialidade, chegará o momento de você prestar conta delas, como está agora em função. Os seus erros, aquelas criaturas terão também para prestar conta pelos erros que cometeram, em outras oportunidades. O acaso não existe. Está dizendo isso. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamação, e sim trazido por nós, os emissários sublimes de Deus, para benéfico entendimento de Jorge, seu, de Lia, de Saldanha, porque chegou o momento da renovação. O seu coração foi preparado para esse momento de entendimento novo, naquela sede que você tem de paz, de amor, de transformação, né? Disse ele. Trazido por nós para benefício do entendimento, liberou certa parte do pretérito doloroso. Quer dizer, Jorge, com esse sofrimento imenso, perdeu a esposa, perdeu a mãe, perdeu a filha, foi sentenciado injustamente, ele remiu o passado, lá no passado dele, de grave erro cometeu no passado, em outra encarnação. Está dizendo ele aqui. Google, a essa altura, fez grande pausa em suas ações, fixou o juiz mais profundamente e prosseguiu. Juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular
não constitui objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Ou seja, o acaso não existe. Todos aqueles fatos que se afetam, que se entrelaçam, dos entendimentos ou desentendimentos que temos, as afeições ou as antipatias, têm repercussão no passado, significa isso. Por agora, traz a mente subjugada pelo choque biológico do retorno à carne, e não podereis seguir-nos na exumação do passado recente. Você não lembrará do que aconteceu na encarnação passada, mas eu vou te dizer aqui, vou te dizer que eu consultei já seu mapa reencarnatório, sua vida, estou olhando aqui seu porão, eu já te escutei, escutei, no entanto, os arquivos mentais, está tudo guardadinho lá no nosso perispírito, viu? E vejo os quadros que o tempo não destrói, para mostrar as implicações do passado com Jorge, com Lia, etc., etc., e por que hoje dessa antipatia que tem o juiz para com o Jorge e a família. No século findo, disse ele, guardavas o título de posse sobre a extensa faixa de terra e orgulhavas-te, você, juiz, da posição de senhor de dezenas de escravos, que em a maioria desses escravos que eram escravos dele na reencarnação passada, reencarnaram. Atualmente se integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns, a que te sentes constrangido pela máquina funcional. Ou seja, essas criaturas que foram escravos dele reencarnaram como servidor da justiça e trabalham com ele. Olha que a justiça divina começa, é fantástica, né? Muito bem. A todos eles, esses ex-escravos, todos eles, deves assistência e carinho, auxílio e compreensão. Ou seja, Deus deu uma possibilidade dele assumir uma função importante, com grandes responsabilidades, que as provas são assim, tem que ser duras. Mas colocou aqueles que prejudicou no passado sobre a custódia dele, para receber com assistência, com amor, com carinho, com auxílio, que deves. Né? Nem todos os servos do passado, nem todos os escravos, porém, se confundem no mesmo naipe das relações com o teu espírito. Ou seja, muitos deles foram só escravos, não tem outras implicações. Não é o caso de Jorge. Algumas se salientaram no drama que viveste e volvem ao teu caminho, voltam, encontram-se, impressionando-te o coração. Ou seja, aqueles foram só escravos, sofreram, etc, etc. Mas Jorge tem uma particularidade, por isso a antipatia é imensa. Jorge de hoje era ontem teu escravo. Embora nascesse, Jorge, quando quase sob o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagidos, os primeiros choros. Eles nasceram praticamente na mesma época, ele, Jorge, e também o juiz, que era senhor de escravo antigamente. Olha que interessante. Era teu servidor. Jorge era também servidor escravo, perante os códigos terrestres. Era escravo. Por quê? Nasceu de uma escrava. Né? Irmão consanguíneo, olha aí, ante as divinas leis, não obstante afagado por outra mãe. Ou seja, Jorge era escravo, filho do pai do juiz, com a escrava. O pai de Jorge, o pai de Jorge era o mesmo pai do juiz na encarnação passada. Só que o juiz era branco, senhor de escravos, e o pobre do menino, filho do pai dele, irmãos, mas era filho do escravo, era escravo, e era tratado como escravo. Olha que coisa impressionante. Nunca lhe perdoasse. Ou seja, ele, o juiz, que era o irmão branco, nunca perdoou, como se o menino tivesse culpa de alguma coisa. Quando o pai foi o pai dele, né? Nunca lhe perdoasse semelhante aproximação. Ficava muito ofendido pelo fato de ter um irmão escravo. Considerada a tua casa por aviltada, ultrajada, em nome da familiar, a família foi ultrajada, porque o pai abusou sexualmente do escravo e teve um filho. Como se a escrava tivesse culpa, ou se o menino tivesse culpa, não tem nada a ver com alguma outra. O pai foi culpado. Né? Muito bem. Chegados os anos da tarefa da paternidade, ou seja, o rapaz cresceu, o senhor de escravo cresceu e casou, e teve filho. Jorge, escravo, irmão, casou e teve filho. Olha aí. Chegado anos da tarefa da paternidade, teu filho, o filho dele, na encarnação passada, o senhor de escravo, de ontem e de hoje. Qual de hoje? Alencar, o irmão de Margarida, que está tentando violentar Lia, a filha de Jorge, hoje. Olha aí as implicações do passado. Chegados à maternidade, o teu filho de ontem e de hoje, Alencar, lhe transviou a filha do pretérito e de agora. Ou seja, a menina Lia era a filha de Jorge quando escravo.
tinha a idade parecida com o filho do senhor de escravo, dos irmãos. Era o primo, na verdade. Né? Era o primo, na verdade. E ele estuprou a menina. Olha aí. Que lhe transviou a filha do pretérito de agora. E quando semelhante amargura sobreveio, quando houve estupro da filha do juiz encarnado, senhor de escravo, na filha do escravo Jorge, na época, irmão, olha a situação, estuprou a menina, sobreveio, com escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinaste, olha que medida terrível, determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge e em tempos, em Jorge, em outros tempos, o qual, desavorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo do teu filho, que ele invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência suicidante da situação. Ou seja, olha, essa antipatia sua não é de agora, meu amigo, lá no passado. Você foi irmão de Jorge. Jorge, escravo, filho do seu pai, com a escrava, tiveram filho, seu filho de antigamente era o mesmo de hoje, o Alencar, e Lia, que é a filha de Jorge, era a mesma filha do seu irmão no passado. Seu filho vem, estupra a menina, entrou na casa do pai, estupra a menina lá dentro. E isso é uma menina condenável. Você, qual menina condenável? Ou deve ter vendido a menina, ou deve ter vendido a família todinha de Jorge, irmão, escravo, vendido, ou punido, não dizem que qual foi. Mas medidas condenáveis, ou seja, execrou quando o filho foi o culpado, estuprou a menina, e a menina foi estuprada, de novo, foi quem sofreu as consequências. Jorge ficou tão louco com essa história que matou o rapaz. Matou lá o filho, matou. E depois suicidou, porque sabia da situação da mãe. Então, vem daí o nó do passado. Veja uma coisa impressionante. Né? Todavia, nem a dor, nem a morte apagam as aflições da responsabilidade, que só regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. Ou seja, a reencarnação pelo repactuamento dessas questões. E aqui te encontra, de novo, diante do condenado de Jorge, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita, que vem lá do passado, a antipatia, né? Ao lado da jovem a quem prometeste amparar por filha, muito querido do coração. Como ele cometeu um fato muito grave contra essa menina lá, quando filho de escravo, ele se comprometeu no mundo espiritual, antes de reencarnar, de receber essa menina como filha, amada e protegê-la. Se comprometeu no mundo espiritual, pelo erro grave do passado. Então, estou colocando aqui. Trabalha, meu amigo, cumpre a sua obrigação, vale dos anos, que ainda te restam, significa isso. Mas ainda te restam, acorda, porque Alencar, o teu filho, o estuprador do passado, que foi assassinado por Jorge naquela época, por causa da dor imensa, e tua pupila, a menina, a vítima do passado, Lia, e a vítima agora de novo, serão atraídos à bênção do matrimônio, do casamento, para selar, repactuação, é o amor de Deus, tentando albergar e unir os seus filhos na busca da excelsitude e do caminho da luz. Age enquanto pode, juiz. Todo bem praticado facilitará a ti mesmo, porque o amor cobre a multidão de pecados, dizia Pedro. Né? Todo bem praticado felicitará a ti mesmo. Você será o grande beneficiário do bem que você vai fazer. Porquanto, outro caminho para Deus não existe. Tem que repactuar. A vivência dos ensinamentos que Jesus trouxe do seu evangelho de amor. Né? Fora do entendimento construtivo, da bondade ativa, do perdão redentor, que eles estão precisando ser perdoar, etc, etc. Jorge, humilhado, desiludido, apagou o desvario deplorável. Que desvario deplorável? Diante da filha estuprada, da violência contra a menina, e etc. Matou e suicidou-se em seguida. Cometeu graves erros, claro que sim. Mas pagou com a humilhação, com a prisão injusta, com a loucura, com toda a tragédia da família. Né? Suportando o inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita, ou seja, acusado indevidamente, e prisão tormentosa, com viuvez, mulher suicidou, enfermidades, ficou louco, e privações de toda espécie. Né? O nosso orientador, Gúbio, fitou compadecido, na pausa mais ou menos longa que fizeram, e rematou. Não te dispões, por tua vez, aos testemunhos salvadores? Ou seja, não se recorda das obrigações que assumiste lá na cidade, antes de encarnar? Não se dispôs a cumprir?
Estamos aqui rememorando os compromissos. Aproveite, né? E é uma coisa que é muito interessante. De novo, o resgate coletivo. Pode dizer, a obra não se reporta apenas à libertação, ao resgate de Gregório, nem de Margarida. Aí, o resgate coletivo. Essa família inteira de Saldanha aqui, a esposa, Lia, Iracema, a menina aí, todos, Jorge, é um resgate coletivo. Você vê o trabalho de Deus na assistência dos seus filhos, né? Muito bem. Abalo salutar oculta a nossa apreciação, certamente sucava o fundo do espírito do magistrado, que, mostrando o semblante extremamente transformado diante dessas verdades, né? Vimos-lo levantar-se em lágrimas cambaleantes, a força magnética do nosso instrutor, de Gúbio, alcançava-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge, o irmão consanguíneo passado, estendeu-lhe a destra, a mão direita, em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou, igualmente em pranto, com humildade, né? Essa reconciliação com Jorge. E em seguida, acercou-se da jovem, de Lia, abrindo os braços, acolhedores, e exclamou, comovido: serás minha filha, doravante para sempre. Indiscutível contentamento marcou-nos o inesquecível minuto. Gúbio ajudou-os a partir da direção do interior do México, ou seja, o juiz voltar a dormir, e Lia também, enquanto nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura, o hospício do Guilherme Condrado, onde o corpo repousava, esperava. Saldanha, plenamente modificado, com a alegria misteriosa que lhe fundia a expressão fisionômica, avançou para o nosso instrutor e tentando beijar-lhe as mãos, murmurou: imagine, nunca pensei em encontrar uma noite tão gloriosa quanto esta. Ou seja, o terreno estava preparado para o resgate de toda a família de Saldanha. Saldanha estava cheio de ódio, muito tentava resgatar o filho, a esposa, a nora, a menina e o próprio filho. E ali, numa noite, todo esse trabalho, a assistência de Deus através de Gúbio, aconteceu, selando esse grande trabalho de aproximação e de profunda gratidão de Saldanha a Gúbio, criando as condições para o resgate de Margarida. Veja a beleza e a estratégia sublime de Deus, né? Ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou a reajustar-se, dizendo: ó, Saldanha, ó, o fechamento. Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria, neste momento, é nossa, porque sentimos amizade nobre e sincera no coração. Ou seja, o valor, é o amor, o alimento das almas, que fala Wander Luiz lá no capítulo 18 do Nosso Lar. Um abraço de carinhosa fraternidade, coroou a tocante descritível cena. Veja, gente, quantas informações extraordinárias. Alguma dúvida ficou, meus irmãos queridos? Se não, queria agradecer demais a presença de cada um de vocês. É um privilégio para nós e convidar-nos a próxima semana estarmos juntos. Tenha uma semana de muita paz, de muita luz. Que Deus abençoe a todos.